Fala galera, tudo bem? Boa tarde, vamos lá começar mais um IPcast. Mais um especial, que é o primeiro IPcast de 2025, com convidados também muito especial. Meu parceiro, meu aluno, meu amigo, Dr. Ibrahim Cavalcante, dono da Digestive, especialista em bariátrica, para mim um dos melhores médicos da atualidade em esse quesito de obesidade, de bariátrica, estudos voltado para o emagrecimento, para doenças metabólicas. Então, doutor Ibrahim, muito obrigado por estar aqui. Tá? A nutricionista linda, minha amiga Vanessa, também que veio aqui a convite quase de última hora, mas veio aí para engrandecer, tá? O nosso papo de hoje, que a gente vai falar. Hoje a gente mudou um pouquinho o foco. Tá? Antes a gente estava sempre com conteúdos levados para os personal. Hoje, além de estar falando para o personal training, também a gente está falando de um contexto geral para toda a sociedade, que a gente está falando aí de emagrecimento, vamos falar de saúde, vamos falar de hábitos alimentares, vamos falar de tudo que cerca essas nova fase aí da nossa vida corriqueira, que é todo mundo buscando tá bem, tá bonito, tá magro, tá em dias, tá na dieta, né? E então eu queria de início que vocês se apresentassem, fale um pouco de vocês, do trabalho de vocês, para a gente começar aqui com o nosso tema. Ibrahim, pode ficar à vontade. Beleza, primeiras damas, né? Verdade. Pode se apresentar aí, Vanessa. Ivano, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. É um assunto que realmente é minha prática clínica e estou com boas expectativas hoje. Vai ser bom. Eu sou Ibrahim, né? Sou médico especialista em emagrecimento, né? E cirurgião bariátrico. Já atuo com o Ivano aí há um bom tempo também no acompanhamento dos pacientes pós-bariátrico e pós-emagrecimento também. E hoje o papo vai ser bem legal, vai fluir, porque é um tema que todo mundo tem muito interesse, né? Todo mundo quer emagrecer. Não só quem está na faixa de obesidade, tem quem está na faixa de sobrepeso, e até as pessoas que não estão nem na faixa de sobrepeso têm sempre um interesse muito forte no emagrecimento, né? Então hoje vai ser uma tarde bem legal. Exatamente. Vamos conversar. Vou começar, Ibrahim, fazendo uma pergunta, tá, sobre a importância realmente do emagrecimento, sem a gente focar um pouquinho na estética, né? No contexto geral do emagrecimento, da importância de você estar, né, com aquele peso ideal, com aquelas medidas ideais. Uma visão tua mais clínica sobre o emagrecimento, a importância da pessoa estar bem condicionada, né? Eu falo isso na parte clínica, então a gente já visa a questão mais saudável do paciente. Queria que tu falasse um pouco da tua experiência desses pacientes que vêm para ti, que a obesidade, todo mundo acha que é um fator de emergência, né? E para alguns fatos são. E eu também conheço gente que vai buscando a bariátrica também com a questão estética, né? Queria que tu desse para mim a tua visão dessas duas variáveis. Sim, Ivano, a obesidade é muito relevante na sociedade. Então, assim, nas últimas décadas, houve um aumento brutal de pessoas na faixa de sobrepeso, né, que estão com índice de massa corpórea acima de 25, e também com as pessoas que estão com índice de massa corpórea IMC, né, acima de 30. Hoje em dia, no Brasil, mais ou menos 28, 29% das pessoas são classificadas como obeso. Então, 30% da população brasileira, a gente está falando de 60 milhões de pessoas. E quase 50% das pessoas são classificadas como sobrepeso. Então, no Brasil tem 210 milhões, 100 milhões de habitantes no Brasil, né? Já são classificados como sobrepeso. E isso tem um impacto muito forte na saúde, porque a obesidade, ela tem influência em vários sistemas. Então, ela pode ocasionar hipertensão, né, que é a pressão alta, ela pode ocasionar gordura no fígado, que é a estetose hepática, é um dos principais fatores para poder ter diabetes. E também hoje em dia, nos Estados Unidos, é o primeiro fator
de câncer, é o principal causador de câncer nos Estados Unidos, e no Brasil é o segundo causador de câncer. Então a gente está falando de um assunto que tem um impacto muito forte na sociedade e tem um impacto muito forte na saúde. É óbvio que muitas pessoas também procuram emagrecimento por questões estéticas, e isso é relevante, é importante, a parte estética tem o seu valor. Claro, assim, isso é uma coisa que a gente não pode deixar de lado, mas a parte da saúde, que o emagrecimento provoca, é o que é mais importante, é o que vai mais impactar na vida da pessoa, na sua qualidade de vida e na sua extensão de vida, quanto de mais anos vividos, é a parte da saúde, né? E a bariátrica vai sempre evoluindo, né? Com mais cirurgias, com mais conhecimento, com mais praticidade para se fazer as cirurgias. A recuperação hoje em dia é bem mais tranquila. Tem vários tipos de fatores de cirurgia bariátrica. Eu falo isso com precisão porque eu acompanho também o Ibrahim há muitos anos e ele está sempre me ensinando ali, me mostrando como é feito e como vai evoluindo essas cirurgias, né? A qual ele faz lá na Digestive. A parte da beleza, buscar o emagrecimento pela beleza. O pessoal sempre está tentando dividir essas duas partes, mas eu acho que é uma só, porque a partir do momento que tu cuida da tua estética, tu quer melhorar, tu vai melhorar a tua saúde. Assim, eu sempre digo assim, as pessoas procuram pela estética e acabam ganhando a saúde. Exatamente. Isso acontece demais. Exatamente. E veem como o impacto na saúde é bem mais importante do que o impacto na estética. Não que não seja relevante, é importante e bom também. A maioria das pessoas procuram pela estética realmente e acabam ganhando de bandeja, né? Mais saúde, mais qualidade de vida, mais longevidade, né? Mais mobilidade com os resultados. Assim, você falou um pouco da bariátrica, mas não só a bariátrica evoluiu nos últimos 2 décadas, como o tratamento da obesidade medicamentoso também evoluiu demais. Né? E depois os inibidores do GLP, então assim, começou com o Saxenda, depois o Ozempic, agora o Mounjaro. Então, hoje em dia o Acenal que a gente tem para poder tratar a obesidade, tanto medicamentoso como cirúrgico, que não existia isso há 10 anos atrás. Então, assim, eram resultados muito ruins do tratamento clínico. E hoje em dia a gente tem resultados cada vez melhores, cada vez mais relevantes. E isso foi muito importante para a sociedade. E um dos fatores também, além da busca pelas cirurgias, lógico, é a atividade física, né? Junto isso, não tem resultado. Então você tem que fazer a prática da atividade física. É uma coisa que eu vendo 24 horas, né? A atividade física, eu não converso com ninguém sem estar em qualquer canto, sem estar vendendo e promovendo a atividade física. Saúde e longevidade, né? Eu, até no show do Chiclete com Banana, eu consegui 2 clientes lá. Eles chegaram, começaram a conversar, porque eu estava lá com um aluno. E acabei oferecendo para eles treino online, eles não treinavam e assim vai. Tá? E aí aproveitar eu sou assim, onde eu vou, eu tô trabalhando, tô vendendo, né? O estereotipo, o cara, tu treina, não sei o que e tal. Vanessa, como é que tu tá hoje fornecendo o teu trabalho? Como é que tu vive a nutrição? Como tu consegue ajudar as pessoas hoje nessa profissão que tu escolheu, nesse sonho que tu escolheu, que quando a gente escolhe uma profissão dessa, né, a educação física como a nutrição, a gente antes tem que gostar muito para poder ajudar as pessoas, né? Então, fazer um capítulo aqui específico da minha vida, só um adendo. Antes de eu me formar em nutrição, eu estava fazendo o curso de Direito. Então, é um contexto completamente diferente de nutrição. E aí, um belo dia, eu disse, não é isso que eu quero. E aí, eu decidi para fazer nutrição. E aí, dentro da nutrição, a gente escuta muito a história do contexto de, é só estética e ninguém pensa numa saúde, todo mundo pensa num restrito. Isso. E comigo foi o contrário. Eu realmente decidi fazer nutrição por vários motivos, além de procurar vários profissionais que eu via que faltava um pouquinho aqui, faltava esse senso de... às vezes, encaixar o contexto do paciente para aquele plano, de não fazer uma coisa restrita, mas de vender aquilo como um estilo de vida, eu comecei a ver essa lacuna, que era o que eu sentia falta. E aí, quando eu estava já me formando, eu já sabia o que eu queria.
além de trabalhar na área de emagrecimento, eu queria muito a área de esporte. Porque é uma coisa que eu vejo que transforma muito a vida da pessoa. E quando você linka saúde, esporte, emagrecimento, mesmo assim, tentando olhar para a estética, você consegue ter um conjunto muito bem feito. O Ibrahim pode até concordar comigo em relação a isso. Eu acho que quando o paciente chega no estágio para bariátrica, ele provavelmente deve ter tentado outras coisas. Já. E para ele chegar lá, provavelmente ele já estava num contexto inserido de estilo de vida, tipo, de já ter tentado alguma dieta, de já fazer alguma atividade física, e aí com isso teria a indicação para a cirurgia em si. Mas às vezes o paciente chega muito cru do que ele quer, do que ele chega pensando mais na estética em si. E aí não dá para vender só isso, né? E aí comigo também foi parecido em relação a visar juntar a adesão desse estilo de vida para a vida do cliente, para a vida do paciente, para que ele consiga levar para o resto da vida, né? Ótimo. Então, como é que eu procuro viver isso no meu dia a dia? Eu procuro ser isso, né? Eu acho que a gente só consegue vender o que a gente é. Perfeito. Então, quem me vê, ao mesmo tempo que me vê, por exemplo, comendo uma salada na hora do almoço, num final de semana, vai me ver comendo uma pizza com meu marido, vai me ver tomando um vinho. Mas sempre num contexto, né? Equilíbrio. Porque a gente não pode viver nos dois extremos. No totalmente fitness e no totalmente fatness, né? Exatamente. Então, a gente precisa linkar muito bem. E aí, junto disso, a atividade física é um casamento perfeito. Isso. Né? Não só pensando na estética, apesar de, pelo meu ponto de vista, ser muito importante, porque eu acho que as pessoas precisam sim se preparar e se preocupar para essa estética, mas uma estética saudável, né? Isso. Não uma estética de você chegar, por exemplo, para mulheres num percentual de menos de 10% e às vezes para um homem muito magro, né? Porque isso não é sustentável. Ou forte demais, passando dos forte limites, demais, né? passando Assim, dos o que eu sempre falo para Os meus pacientes assim, o que a gente acha esteticamente bonito é o saudável. Se passar do ponto, né, você já vai começar a assar feio, assim, se tá muito magro demais. Isso é o natural da nossa estética, né? Assim, o que a gente acha esteticamente bonito é o saudável. Tá ali Exatamente. com os percentuais de gordura numa faixa aceitável, percentual de músculo também numa faixa legal, né? Então, o que justamente, se você perseguir a saúde, você vai ganhar estética. Se você tentar buscar mais saúde, naturalmente você vai ganhar estética. O que a Vanessa falou é muito relevante, assim, é importante, né? A gente tentar passar para os nossos pacientes, né, e clientes o que a gente vive, né? Então, assim, demais. e uma outra coisa que você falou também, Ivano, assim, o esporte é fundamental. É, Assim, eu não vejo tratamento da obesidade a longo prazo que exclua o esporte. Não tem, assim, não tem cirurgia que resolva, não tem medicamento que resolva. Assim, os meus pacientes com 15 dias de operados já querem ir na academia. Então, passou as duas semanas iniciais, terminou a dieta pastosa, já tem que ter o compromisso de estar na academia já com 15 dias, porque não tem a menor condição de ter algum tipo de sucesso em dieta, em remédio ou cirurgia que exclua o esporte. E particularmente a musculação, assim, que é o padrão ouro para o emagrecimento. perfeito. Com certeza. Se excluiu muito, ou pelo menos não se falava muito da atividade física, principalmente da musculação, no começo das décadas de 50, 60. Os médicos, né, por sua vez, com maior prioridade de falar de saúde e cuidar da população, sempre escolhiam caminhada, né, natação, essas atividades de baixa, vamos dizer assim, de baixa integração, de queima de gordura ou de uma potencialização de hipertrofia quase zero, né? Na natação você vai ter hipertrofia ali, mas talvez 2, 3%. No caso da corrida, eles acreditam que ia melhorar o coração, a circulação, ok, mas ficava muito nisso, tá? E a gente, da musculação, sempre já sabia dos benefícios da musculação, até que a ciência hoje aprova o tempo todo, e é bom saber que todos os profissionais da área da saúde, você vai no psicólogo, você vai no cirurgião, você vai no nutricionista, eles te obrigam a estar fazendo a musculação. E uma dica que eu vou dar aqui para todo mundo é hipertrofia muscular, tá? A hipertrofia muscular, ela vai te trazer saúde, ela vai te dar aumento de massa muscular, ela vai te ajudar a emagrecer, ela vai te dar força. Então, mulher vai treinar hipertrofia.
tá? Não é porque eu vou treinar hipertrofia que eu vou ficar forte, gigantesco, não, tá? Isso é várias coisas, tá? Tem que saber como é que você tá, questão hormonal, quer saber como você se alimenta, entendeu? Então, o treinamento de hipertrofia é um dos melhores caminhos, tá? Para você estar com a saúde em dia, até para você envelhecer também, tendo ali em conta a sua massa muscular, que vai ser um dos fatores que você mais vai precisar ao longo da vida. E o músculo é um dos fatores também que mais tem importância para a nossa saúde e para o nosso corpo. Para andar, para correr, para sentar, enfim. Voltando aqui, o doutor Ibrahim, da Vanessa, a gente sabe que é isso que eu estou falando, da atividade física com a nutrição, na cirurgia. O que é que vocês acham hoje do ganho da união da gente, do trabalho, nas formações multidisciplinares? De que você trabalha, eu trabalho junto com você, que você hoje precisa, como você estava conversando com a Vanessa, do nutricionista, da atividade física. Qual a importância desse contexto, desses outros profissionais trabalhando contigo para o resultado? Assim, no meu contexto, né, de atendimento clínico, eu pego pacientes realmente, como a Vanessa falou, que já estão numa fase que eles já tentaram tudo, né? Já fizeram dieta, já tomaram todos os medicamentos possíveis, já tomaram Ozempic, já tomaram Mounjaro e não tiveram resultado. Ninguém escolhe a cirurgia de cara. Que eu tô querendo emagrecer, eu vou fazer a cirurgia. Uhum. Ninguém, porque é natural do ser humano ter medo de cirurgia. Então, assim, se a pessoa optou e está indo para o caminho cirúrgico, é porque ele realmente já esgotou todos os tratamentos clínicos possíveis que ele conseguiria fazer. E o que eu vejo, assim, as pessoas que chegam nessa ponta são pessoas que têm um grau de conhecimento muito baixo em relação à dieta. São pessoas que não conhecem os macronutrientes, não têm noção de quanto de proteína eu tenho que comer por dia, quanto de gordura eu tenho que comer por dia, e o carboidrato, são pessoas muito focadas em carboidratos, são pessoas muito instintivas, vão comendo muito assim pelos instintos, pelo que eles gostam, pelo que vão muito guiados realmente pelos gostos, e com zero conhecimento em relação à dieta, o que é saudável, o que é que não é, as proporções, a quantidade, os volumes. E eu me lembro, assim, na época de colégio, 10 anos, a gente aprendia um negócio de pirâmide alimentar. Que era uma distorção, assim, Fotinha do peixe, a fotinha pelo amor dos de Deus, assim, era ovos. tudo errado. A gente aprendeu errado. No colégio a gente aprendeu errado. Então, e eu até vejo o reflexo no que deu. Que essa pirâmide aí foi formulada na década de 60, 70 nos Estados Unidos e foi passada para o sistema educacional de lá, que o Brasil copiou para cá e gerou uma pandemia. A obesidade, não só isso, né? Porque também teve o incremento da alimentação, da agricultura, né? E teve todo esse tipo de avanço tecnológico da tecnologia da alimentação. Mas, assim, eu vejo que as pessoas realmente aprenderam errado. Eles não sabem o que é saudável, o que não é, as quantidades, o que é para comer, o que não é para comer. E também não sabem a importância da atividade física. Isso não tinha relevância. A sociedade não dava valor a isso. Ninguém fazia esporte. Então as pessoas eram muito focadas em trabalho ali na década de 80, 90 e o esporte era para pessoas atletas, eram pessoas, outro tipo de pessoa. O trabalho dele era o esporte e não tentava colocar o esporte na vida de todo mundo como deve ser, né? Então, assim, eu vejo muito isso, esse total desconhecimento de como fazer uma dieta saudável e adequada. Então, daí a importância do nutricionista e também um total desconhecimento de atividade física, de como fazer, o que é que precisa, qual é a melhor atividade para aquele momento, para aquela pessoa, para aquele tipo, que aí é onde entra o papel do treinador físico, né, do personal, para poder ter esse resultado. Então, os pacientes que conseguem aderir a um bom nutricionista, com um bom personal, são disparados que têm os melhores resultados, né? Tu vê mais ou menos assim também, né, Vanessa? Exatamente, né? É muito importante uma equipe multidisciplinar. Então, procurem, tá? Um profissional de educação física, procurem um nutricionista, se vocês querem ter o resultado bom e o resultado rápido, tá? E com saúde, resultado certo, tá? E nisso que o Ibrahim falou, a gente vê os extremos, né?
Então a gente vê também muita gente hoje fazendo as loucuras, né, do extremismo aí para emagrecer, o uso de hormônio totalmente louco aí, né? O uso de deliberado medicamentos total. totalmente Fora, sem fora isso, prescrição. né? Pra Eu perder falo, 10 quilos. exatamente. Tudo, e o cara vai lá, que a amiga tomou, eu vou tomar também, que deu certo com ela, e isso também é a mesma coisa da dieta, né? Ah, tu Total. tá fazendo essa dieta? Quem foi que te passou? Ah, eu vi não sei aonde, eu vou fazer também. O que mais tu vê de errado no consultório, que as pessoas mais fazem de errado quando querem fazer dieta sozinha? De tudo isso que tu falou, além de tudo isso que tu Além falou, de tudo isso que eu falei. eu acho que o extremo de se automedicar. Eu acho que é uma coisa que é bem o pior, séria. né? Porque as pessoas querem se automedicar, mas elas não querem entender os riscos. Elas só querem pelo resultado que a colega teve, que o colega teve. Só que às vezes o colega teve uma indicação médica. Ele passou por um médico. O médico fez a indicação do tratamento. E aí a pessoa quer tomar do jeito do coleguinha. O que eu percebo muito em consultório é que as pessoas querem o melhor de todos os mundos. Principalmente falando de dieta. Porque na nutrição a gente tem muitas estratégias a serem utilizadas e momentos pontuais a serem utilizados. Então tem um momento de uma low carb, tem um momento de um jejum. Às vezes, dependendo da situação, tem um momento de uma cetogênica. Você passa um ciclo específico para aquele atleta que está fazendo, por exemplo, um triatlon, mas para um outro atleta fazendo um triatlon, a gente não passa um ciclo parecido, a gente passa outro. Porque isso tudo é muito individual. E aí, o que eu percebo? Às vezes, por mais que você tenha um acompanhamento com o nutricionista, você tem uma dieta específica, por exemplo, mais baixa em gordura e alta mais em carboidrato, porque você quer uma performance melhor na musculação para ganhar massa muscular. Então, você tem um treinador e você faz uma dieta tranquila. Só que aí, uma coleguinha teve um resultado diferente fazendo jejum. E aí, a pessoa quer pegar aquele contexto, a parte boa do jejum, com a dieta que ela tá fazendo, com um treino que precisa de carboidrato, e ela quer meter um jejum num treino que precisa de intensidade para um treino que precisa de massa muscular para você desenvolver aquilo. Então, para mim, acaba sendo um absurdo. Porque as pessoas querem o melhor de todos os mundos, mas elas não querem passar pelas consequências do que vai acontecer depois. Elas só querem fazer. Exatamente. Né? Então, isso para mim é sempre um absurdo. E principalmente o que eu mais recebo, que para mim é chocante. Eu prescrevo um planejamento alimentar, uma estratégia específica para aquele paciente, e ele me retorna, ele fala, e aí, deu certo? Não, eu acabei fazendo, sei lá, por exemplo, acabei fazendo uma low carb. Aí a gente vai fazer a avaliação e a pessoa perdeu massa muscular. E aí eu explico o que aconteceu, não, mas eu tô me sentindo muito bem assim, eu prefiro estar assim. E a pessoa tá achando que tá saudável, por quê? Porque tá emagrecendo, o peso tá caindo. Exatamente. Né? Só que o emagrecimento também precisa de um limite do saudável. E o principal, com certeza ele deve estar perdendo músculo. Com certeza, totalmente. beleza. Total. Perdeu peso rápido, tá perdendo músculo. Não é Total, gordura, porque não. agora também a gente tá muito na moda do slim, né? Um corpo slim. Tô As pessoas longe. querem um corpo slim. E aí vou falar na propriedade também na situação de ser mulher. Todo mundo quer um corpo slim. Mas além das camadas de um corpo slim, que seria um corpo mais magro, emagrecido, as pessoas não entendem que precisa ter músculo. E para ter músculo, você precisa comer bem, você precisa treinar. Exatamente. Né? Perfeito. Não tirando o medicamento, não tirando, por exemplo, um procedimento indicado por um médico que acompanha, mas ele precisa ter uma boa alimentação, ele precisa ter um bom treinamento, ele precisa estar com os exames ok, né? Então eu acho que é um contexto assim que eu sinto falta das pessoas terem às vezes a consciência que não tem, Perfeito. que é só fazer assim às cegas, como se a sua saúde fosse algo grátis. As pessoas querem mais fácil, né? Assim, ela O quer melhor de mais todos fácil. os mundos, né? A amiga emagreceu fazendo jejum, vou fazer. A outra emagreceu fazendo low carb, vou fazer. E aí o organismo dela vai dando aquela Assim, chacoalhada. eu vejo assim, as prestações, principalmente depois do Ozempic, que simplificou um pouco, mas todo mundo se automedica com Ozempic. Eu não preciso de receita, né? Só chegar na farmácia e comprar. E eles perguntam aos outros, tu usou que dose? Eu uso eu quero, como assim? É tão difícil. tanto por tão semana. difícil calcular isso aí. Exatamente. Porque isso, lá eu faço, vejo os medicamentos, vejo os exames, aí faço o DEXA-scan do paciente, faço a bioimpedância, aí tenho que fazer um cálculo. Eu demorei tanto tempo para poder aprender isso, o cara quer usar a dose do outro, assim, não vai dar certo. Aí vem os efeitos colaterais, vem a pancreatite, vem 95% das pessoas que usam não aderem, não conseguem resultado, acabam desistindo e tentam ir para uma outra rota porque o Ozempic não funcionou em mim. Aí quando eu pergunto, mas como foi que você usou? Não presta, principalmente, né? Mas você usou como? Não, foi a dose da minha amiga. Não vai prestar nunca. Exatamente. E falando de músculo, pessoal, quando a gente sempre fala de músculo, o pessoal já compara com bodybuilder, né? Com aquele cara bem forte da academia.
Mas o músculo que a Vanessa fala, o músculo que o Ibrahim fala, e o que eu tô falando para vocês, é o músculo para te ajudar a levantar, é um músculo para te dar um ombro bonito, é um músculo para te fortalecer teu joelho, teu quadril, tua lombar. Esse tipo de músculo, você precisa ter esse músculo pra vida. É o que a gente tá falando, o músculo é pra vida. Por isso que a gente bate na questão da hipertrofia e sempre tá brigando por músculo. Esse ponto importante que tu falou, eu sempre chego em algum momento da consulta no acompanhamento falando disso, explicando justamente que a gente tem o osso, aí em cima a gente tem o músculo, em cima a gente tem a gordura. Muita gente quer perder a gordura. O músculo vai ficar ali. Então, aquela história da definição também não vai acontecer. Exatamente. Isso a gente puxando pra estética. E dois vieses aqui, por exemplo. Quando você envelhece, além da autonomia de você precisar se levantar, sentar, esticar um braço, pegar alguma coisa, isso é músculo. Você precisa desse músculo. Não é apenas ossos. Motores, tudo. Quando você envelhece, os maiores índices de velhice, quando você vai ver no hospital, a pessoa teve uma queda que gerou uma fratura, que pegou uma sepsia. Perfeito. Não, assim, Né? poucos índices na medicina a gente usa como longevidade, assim, né? Poucos fatores, né? Então, assim, a doença cardiovascular, se tem, ele vai viver menos? Vai, beleza. Mas, assim, o principal índice, né, e é o que está super em voga nos últimos 2 anos, é o índice de hipertrofia da coxa. Então, eu vejo muitos pacientes, doutor, o meu colesterol tá bom, tá ruim, melhorou, baixou, né? Meu triglicerídeos baixou. O colesterol nem influencia na sua longevidade. Se o colesterol tá 250, está 190, isso aí nem vai influenciar. Tem pessoas com colesterol de 300 que vivem mais do que uma pessoa com... Era pra você estar preocupada se sua coxa tá com hipertrofia ou se não tá. Aí influencia. É verdade. Isso influencia. Se você tiver uma coxa hipertrofiada, você ganha 5 anos a mais de vida, ou então mais 10 anos de vida de longevidade. Então, Perfeito. isso já está comprovado. Então, não lute para baixar seu colesterol. Lute para você ter uma coxa grossa Treine perna, leg perna. day. Vamos treinar perna. leg day. Homens, treine perna. É mais importante do que ver o colesterol, é mais importante do que ver seu fígado. Treine coxa. Eu vou trazer esse teu contexto para a minha área e vou linkar com a tua. Em relação à nutrição, quando a gente vê sobre o paciente precisar ter essa massa muscular, a gente já entende que ele vai precisar comer para isso. E que não adianta. Por mais que você coma, você não vai crescer muito, né? Não dá. É que nem eu digo para meus pacientes, olha, todo ano eu tô ali chorando, comendo bem, treinando bem para ganhar um pouquinho. Então, assim, não adianta, você não vai ficar muito forte. Não é assim. Exatamente. E principalmente puxando para a tua área e linkando em relação a isso, a parte de você ganhar músculo, além da parte hormonal, que precisa estar tudo ok, você precisa ter um contexto de treinamento e um acompanhamento com uma periodização para isso. Perfeito. Isso é um ponto que eu pego no consultório, que as pessoas às vezes querem pegar a ficha da colega. Também tem isso. Né? Além de pegar uma medicação, às vezes a dieta, ela quer pegar o treino da colega. E isso é muito absurdo. Na pós que a gente faz na parte esportiva, a gente vê exatamente o nível de periodização. Por mais que eu entenda, eu também não tenho como prescrever. Eu, às vezes, peço para olhar o treino para ver como é que tá. E, às vezes, a pessoa não sabe o que ela treinou, o que foi, o que ela tá fazendo, como é que tá o treino. Então, assim, é um viés que a gente não consegue controlar, mas que a gente deveria observar e entender, né? E aí, relacionado a essa parte de massa magra, eu percebo que as pessoas ficam nessa de... Eu vou treinar, beleza. Mas aí, se eu estiver aqui sozinha ou eu vou viajar, como é que eu vou linkar isso no período do canto que eu tô aqui, no meu estilo de vida? Vou fazer um cardio. Aí já destruiu tudo. É melhor nem fazer. É melhor nem fazer. Assim, eu vejo também muito na academia as pessoas usando treinos de... pessoas que Artistas. usam anabolizantes. Então, a pessoa principal. natural é um treino totalmente diferente da pessoa que não é natural. Mas eles focam muito, né? Porque seguem um exemplo, né? De uma pessoa absurdamente não natural Exatamente. e quer fazer o treino de Igual, não vai bater, não vai dar certo, vai perder. Por isso tem o pessoal aí querendo agachar com 200 quilos, achando que para ter a perna forte tem que estar com 200 quilos. Não, exatamente o que a Vanessa falou. Tem uma periodização, tem o início de tudo, tá? Tem o lado de lesão que você tem que cuidar, tem que ter tudo formatado para cada um, assim como a nutrição, o treinamento também é desse jeito. Então, tudo tem que ser muito importante, linkado, para que você tenha um resultado. Cada um tem um treino diferente. Tá? Vanessa, uma coisa que tinha na minha cabeça, uma dúvida que vai ajudar todo mundo. Com certeza, eu tenho também uma empresa que eu atendo outras empresas, tá? Que eu passo treino para os funcionários da empresa, e tem uma minha sócia também nutricionista, que ela vai e passa a dieta para essas pessoas. E nessas empresas, a gente atende
todo tipo de pessoa da alta sociedade até o cara ali que não tem muita condição, tá? E, por exemplo, na minha dieta, eu não sou um cara que gasto muito com coisas mirabolantes na dieta, né? Arroz, carne moída, frango, ovos, essa coisa que é acessível para todo mundo. Tudo bem que a quantidade que eu como hoje é muito, mas cada um tem a sua dieta. A pergunta que eu te faço assim, porque você imaginar ter uma nutricionista, eu vou ter que gastar muita dieta, vou ter que gastar muita grana com essas comidas doidas aí, não sei o que e tal. Fala um pouco para as pessoas sobre isso, que é realmente a dieta certa, que você pode fazer uma dieta com o que você já tem em casa, entendeu? Só regrar tudo. Eu costumo dizer que o paciente, quando ele entra num mercado ou num supermercado, ele vai fazer um U em volta do supermercado. Se ele quiser excluir a parte de entrar naquela parte aqueles corredores, né? Ele pode fazer um U. Assim que ele entra, ele vai na parte de hortifruti. Sim. Ele já compra a parte de verdura, ele já compra a parte de fruta, parte de nozes, geleia se tiver na dieta. Então aí ele vai circulando, aí ele passa, chega na parte dos lácteos. Se tiver na dieta, ele pega um iogurte, ele pega um queijo, e ele vai passando na parte de proteína, passa na parte de açougue, ele pega a proteína magra, ele pega a proteína do que tá ali prescrito. Ele vem saindo, ele passa na parte, por exemplo, se ele for atleta isotônico, um água com gás, enfim. Ele terminou o supermercado e ele já tá na fila. O que teria entre essas... Não passa nem no meio, né? No meio nem entra, né? Que é os O que doces, ele ainda porcaria. passaria, por exemplo? Comprar um arroz, comprar um cuscuz, pegar uma tapioca, né? Pegar ali o que realmente vai dar constância, principalmente pela tradição que a gente tem aqui de consumir. Um arrozinho com feijão, né? Um cuscuzinho. Então, assim, eu costumo dizer que se ele fizer isso, ele vai gastar muito menos do que ele pensa. Porque às vezes eles pensam que vão gastar absurdos, que vai ser muito caro, porque tem muito frufru. E aí eu vou abrir essa situação para a gente comentar de um ponto que eu vejo realmente. Alguns profissionais e algumas pessoas chegam pedindo isso. Né? Às vezes o cliente chega para mim e diz assim, Vanessa, pode colocar aí os manipulados que você quer, pode colocar os suplementos que você quiser, que eu vou tomar tudo e vou fazer tudo. E eu geralmente, na primeira consulta, não prescrevo nada. Porque se ele não tem uma dieta e uma base alimentar bem feita, como que eu vou suplementar? Porque o que é suplementar? É colocar Perfeito. mais. Se ele não está fazendo o mínimo, como que eu vou suplementar? E aí, o que que eu faço? Vamos lá ter os exames. Aí, geralmente, às vezes, precisa suplementar uma vitamina D, uma B12. Aí, a gente consegue fazer um manipulado ali, ou às vezes prescrever o que já tem no mercado, mas específico por um período. No caso, um tratamento. Mas não é assim ad eterno, né? Tipo, pra sempre. E dentro do que você precisa, como tu falou. E aí, dentro do que nos precisa. exames, né? Quando tu comentou que, Vanessa, porque na minha dieta eu como muito e tal. Você tem que comer muito. Você tem muita exatamente. energia, gasta, tem muito músculo. Exatamente. Então, isso precisa estar alinhado justamente com a dieta, porque é barato. Se você para fazer uma feira, um supermercado, num mercadinho ou num supermercado grande, não é para você estar gastando grandes coisas. A dieta é barata. Isso. O caro é você querer o cafezinho superfaturado, é você querer um negocinho Inventar. um frufru que não tem. O Não sei o que, sem glúten, não sei o que. A dieta mesmo, né? E a gente mora num país que tem uma tradição de uma dieta saudável. Então, assim, verdade. Sim. Então, assim, se a gente seguir a nossa tradição, né? Se só seguir o que... Sem americanizar o Cara do negócio, básico né? bem feito. Se a gente fizer só o americanizar o básico bem feito, negócio. Porque, e se a Fast gente food, vê essas até a década coisas. de 70, 80, o Brasil não era um país obeso. Verdade. E a base da alimentação era arroz, era feijão, era Peixe, proteína, era carne, ovo, era carne, não tinha hambúrguer, não A tinha, parte toda industrial. não que tinha tem parte hoje, né? industrializada, e aí eram comidas naturais, eram comidas mesmo, né? Quando a gente começa a entrar pro artificial, pro hiperpalatável, é que a coisa começa a desmontar e começa a surgir os problemas. Tem pessoas hoje em dia que não comem mais comida normal. É tudo artificial, tudo hiperpalatável. Eu tenho vários pacientes que, não, você come arroz, come feijão, não, como não. Come arroz, feijão, não, como não. Como que é hambúrguer, é um salgado, é uma fritura de micro-ondas ou de air fry que ele usa ali. Então, assim, e você revisa toda a alimentação dele, depois tá péssimo.
tem que mudar tudo. Tem que tentar não comer uma fruta, nenhum vegetal, nada de nada. Então, assim, são pessoas que têm um conhecimento muito baixo do que é saudável e de como deve ser criada a dieta. Então, assim, aí daí a importância da nutrição, né? De ensinar isso, né? De tentar fazer o básico, né? Tentar ensinar o mínimo para poder a pessoa ter uma noção, né? De colocar de comida mesmo, né? de como Pois, sair Ave daquilo ali. Maria. Então, assim, E é um absurdo. E dentro disso, a suplementação que tu tava falando, né? Uhum. Qual o momento que tu usa a suplementação? Por quê e pra quê? Primeiro, assim que o paciente chega para mim, a gente vai organizar a casa, que é o que eu digo, é a primeira etapa. A gente vai organizar a casa, a gente vai entender como funciona a tua rotina. Porque não é tu que precisa entrar numa dieta. A dieta que precisa entrar na tua vida. Então ela tem que ser fácil, ela tem que ser prático e ela tem que ter sim coisas que você gosta. Só que até aqui a gente tem uma linha tênue. Porque, por exemplo, se uma pessoa chega pra mim que me diz que comer uma barra inteira de chocolate todo dia, eu não tenho como prescrever uma barra inteira de chocolate. Consigo colocar um pouquinho? Consigo. Agora, é uma pessoa que se controla? Então, assim, a gente vai entrando já em outras camadas dentro disso. Num geral, a gente primeiro, na primeira consulta, faz isso, organiza e faz a base. Se o paciente que chega para mim é esse tipo de paciente, que ele já tem um paladar mais mimado, mais infantil, a gente precisa fazer literalmente uma introdução alimentar. Que às vezes até eu brinco que, Vanessa, porque eu preciso fazer uma reeducação. Não, não. Você precisa se educar. Então a gente vai começar do começo. Você nunca foi educado, né? Então você precisa se educar agora. E aí a gente vai tendo essa introdução aos poucos e vendo a aceitação do paciente. A gente começa com verdura, começa com fruta e a gente vai vendo o que vai dando para aceitar. Numa segunda consulta, a gente já consegue ver como é que tá a base dele, de acordo com a evolução que ele vai tendo. E aí, com isso, a gente vai vendo a necessidade. Por exemplo, é um paciente que não consegue suprir a meta de proteína durante o dia. A gente já pensa numa proteína naquele momento específico. E mesmo assim, a gente ainda coloca, pelo menos eu coloco opções que dê para ele fazer com proteína, tipo comida, e a proteína mesmo em pó, para ele realmente não ter a desculpa. Então, o suplemento para mim entra nessa situação. Ótimo. O que para mim é o básico do básico, que eu digo que são 3 suplementos básico. Whey, creatina e ômega. Então, Show. assim, eu acho que se todo mundo consumisse apenas isso e só isso, mas realmente consumisse, né? Eu acho que a gente já tava bem mais saudável. A situação do suplemento que eu vejo é a história dos superfaturados. É verdade. Que todo mundo quer outras coisas o tempo inteiro. Eu não sou contra nenhum suplemento. Eu acho que todo suplemento tem sim sua validade. Inclusive, a gamezinha que vende com a creatina, eu acho que tem sim. Por quê? A pessoa que não toma creatina de jeito nenhum, ela vai esperar por aquele momento para comer a gamezinha com a creatina. Então, a indústria hoje em dia também consegue ter entrado nesse mercado de uma forma que seja agregadora para a pessoa que vai consumir. Não só para nós profissionais que vamos prescrever, mas para quem vai consumir. Então, eu acho que tem sim validade, eu acho que tem sim um casamento legal, mas eu acho que precisa da indicação. Total. A Entendeu? indicação, o momento certo, tem muita coisa que muita gente usa que não precisa. assim, eu vejo muito gasto com coisas muito supérfluas de Deu. suplementação. E aí, assim, às vezes, quando precisa, realmente a pessoa não quer fazer. Então, assim, tem suplementações que são totalmente fora sem nenhum embasamento científico, sem nenhum tipo de suporte que vá conseguir. Geralmente, as que têm menos suporte científico são as mais caras. Exatamente. Então, e assim, realmente o que você falou, assim, eu até resumiria em 2, whey e creatina. Assim, se você fizer whey e creatina e tiver uma dieta minimamente aceitável, minimamente aí normal, né, assim, natural, Organizada, com você comida, né? com whey, creatina e um bom treino, você vai ter um resultado maravilhoso. Mas menos de 10% das pessoas conseguem fazer esse mínimo, que é uma dieta um pouco mais natural, Isso é verdade. sem esses alimentos hiperpalatáveis, e suplementando whey, creatina e treino. Se eu quero uma pessoa que treina 4 vezes por semana, que toma whey, que toma creatina, e que tem uma dieta natural, né, come arroz, feijão, carne, não, mais baseada nisso do que em pizza, hambúrguer, né? 5% da população. Certeza. E a gente, vamos falar aqui um pouquinho, ó, Ibrahim, da Supla, né? Quem precisar de proteína de verdade, o Ibrahim tá fazendo uma linha de whey protein, creatina, barrinha aqui de super vitamínica. Não, é assim, na verdade, a Não é Supla isso? é uma linha de suplementação voltada para todo mundo, né? Mas sim, foi muito criada e desenvolvida aos longos de 10 anos para os pacientes bariátricos, que é uma linha de suplementação, que é um grupo de pacientes que realmente precisam de suplementação, porque o paciente bariátrico muitas vezes tem diminuição da absorção de algumas vitaminas, tem diminuição, principalmente nos primeiros 6 meses, do volume alimentar,
Então, não tem como eu pedir para o paciente comer 200 gramas de carne, porque não cabe. Entendi. Então, se não cabe, ele vai ter que suplementar com whey protein. Exatamente. Então, existem algumas cirurgias bariátricas que têm uma diminuição na absorção de vitamina B12 e vitamina D. Então, por exemplo, o whey da Supler já vem no whey a dose diária de vitamina D e vitamina B12. Então, se ele esquecer de tomar o suplemento a cápsula de polivitamínico, né? Ou então o Barevita, né? Que é um polivitamínico também, no whey já está garantindo ali a dose dele diária. Então, isso foi pensado, né, e desenvolvido para essa população, né? Óbvio, as pessoas que não são bariátricas também podem utilizar, até porque as doses são as doses recomendadas diárias para a população em geral. E o Barevita, o polivitamínico, também foi bem pensado para o bariátrico, porque nos primeiros meses da cirurgia bariátrica, eles não têm uma boa aceitação a cápsulas, comprimidos, como o estômago está reduzido, causa muito desconforto estomacal, a suplementação via oral de polivitamínico por comprimido ou cápsula. Por isso a apresentação em forma de caramelo. Porque tem uma absorção melhor e tem uma aderência bem melhor do que... Mas também existem também a linha de cápsulas e comprimidos também na Supler, né? Esse aí que você está mostrando é uma específica para os pacientes que estão bem no início da cirurgia. Muito legal, galera. A proteína. Eu vou estar sorteando um kit para vocês mais tarde. Vou estar falando no meu Instagram como é que vocês podem estar comprando, estar adquirindo todo o material da Supler, tá? Eu, inclusive, já estou usando a proteína e a creatina. A doutora Vanessa vai ganhar também. Tudo aqui da Supler hoje, que vai patrocinar o IPCast aqui, tá fantástico, tá? E tem uma pergunta que todo mundo fala, galera, estamos no Instagram também, Ivano Paulo, pode mandar pergunta para Vanessa, pode mandar pergunta para mim também, atividade física, e pode mandar pergunta para o Dr. Ibrahim, tá? Qualquer pergunta que a gente vai tentar responder. Muita gente pergunta assim, eu tenho medo de tomar proteína e engordar, né? Todo mundo fala isso. Aí eu falei hoje para um aluno meu assim, ele estava treinando comigo, ele, que treino incrível, não sei o quê, eu nunca treinei desse jeito. Eu falei, tem gente que vem para academia e tem gente que treina, né? Então, o cara que vai para academia, fica no celular, enrola, e essa pessoa tá tomando proteína, vai ser caloria mais e ela vai aumentar o peso. Não é isso, Nutri? Né? Porque o que é o whey? O que é o whey? O whey é a proteína que a gente adquire de frango, peixe, carne, ovos, enfim. E de uma forma em pó, que a indústria facilitou para que a gente conseguisse absorver isso. E aí o que acontece? As pessoas às vezes acabam também querendo utilizar ali como se fosse um docinho. Tô com vontade de tomar um docinho, aí faz um negócio docinho. E acaba suplementando de uma forma que às vezes não tem necessidade. Né? Aí às vezes quer bater, por exemplo, a pessoa vai extravasar uma tarde, faz chutar um balde, tomar um quilo de açaí. Aí ela acha que vai compensar porque tá colocando uma proteína. Exatamente. Então, assim, não é assim que funciona. Aumentar, né? A gente suplementa quando a gente não tá conseguindo bater na dieta as necessidades diárias, né, da pessoa. Então, assim, não é de lei, de regra suplementar todo mundo. A maioria dos meus pacientes bariátricos, ao longo do tempo, eu consigo tirar a suplementação. Porque ele passa por todo um processo de aprendizado, de nutrição, sempre a comida de dieta. Então, assim, tem sempre um estímulo assim, vou fazer bariátrica e vou precisar ficar tomando vitamina pro resto da vida. Isso é uma questão, é a questão, 100% dos meus pacientes perguntam isso. E quando eu vejo os exames, ele já precisa. Não é pra esta vida. Hoje você já precisa e você nem se operou ainda. Exatamente. E sem falar que esse paciente, normalmente, para estar tomando remédio para diabetes, para circulação, tá tomando 20 remédios, né? Vai tomar 2 caramelozinhos desse. É melhor. Né? Pelo amor de Deus. Assim, e talvez nem precise, se você conseguir aprender a fazer a dieta e realmente executar aquilo ali, que muito provavelmente vai acontecer, porque a cirurgia é um marco na vida da pessoa e ela realmente modifica o estilo de vida, tanto de dieta como na parte do exercício. Isso acontece demais. Mas, assim, é o que eu explico. Vai precisar tomar vitamina se você não comer direito. Atualmente você já precisa. Vai ter um novo estilo de vida, né? Vai ter um novo estilo de vida. Então, assim, geralmente 100% já precisa. Tanto a suplementação da Supler, né, foi criada e desenvolvida vendo essas deficiências do dia a dia do consultório.
Então, assim, foi assim, eu bati no pé, no whey, tem que ter o B12D, por quê? Porque 100%, eu nunca vi um paciente que é obeso que chega pra mim com a vitamina D normal. Eu não me Não, eu lembro. não vou nem te dizer sendo obeso, não. Às vezes quem tá querendo perder 2, 3 quilinhos também tá. A maioria das pessoas que a gente vê hoje É. já estão em déficit. E a gente mora numa cidade que tem sol quase que a única estação do dia, É o do lado tempo, bom. né? E a gente não consegue pegar o sol, não consegue absorver. É. Então, mesmo assim, a gente geralmente, às vezes, vai precisar suplementar uma vitamina D pro resto da vida. A não ser que você queira estar exposto lá com as palmas da sua mão, entendeu? No verdade. período da manhã. Quem vai parar amanhã pra estar ali 10, 15, 20 minutos no sol? A gente não Né? faz E todo isso. mundo usa muito protetor solar, né? Assim, eu sou kitesurfista e minha vitamina D é baixa. Eu suplemento. Então, assim, não, é muito de fatores populacionais, né, da alimentação. Então, assim, realmente, algumas pessoas vão precisar suplementar mesmo. Não tem isso, É né? exatamente, mas é essa vida que a gente leva de rede social, que a pessoa tá vendo ali o atleta, como você falou, o bodybuilder, entre outros atletas, do atleta do jiu-jitsu, do MMA, enfim, outros atletas profissionais do surf hoje em dia, usando muitas coisas, suplemento e tudo, porque a carga horária de treino dele é outra, os objetivos dele é outro. O cara do bodybuilder, ele precisa realmente ter uma ingestão calórica maior, de proteína também maior, entendeu? Até porque eles também usam hormônio, faz esse outro metabolismo. E a galera acaba copiando essas Sem situações, entender, né? que a gente sempre tava batendo. O outro ali deu certo, ele tá ficando forte, então pra mim vai dar certo. E acontece que o próprio organismo não absorve aquilo, então vai virar gordura, vai sair da Você tá pior fazendo o xixi forma. caro, né? Pode ter uma Exatamente. hipervitaminose, Pode né? ter. Assim, então, assim, outra coisa que eu vejo hoje em Rasgando dia, dinheiro. que moda total aqui no Brasil, essa soroterapia, né? São Ah, vários sim. polivitamínicos, endovenosos. Gente, cara, isso é tão caro. É um xixi tão caro, né? Isso É, aí. Esse xixi aí não sim, sai nem da clínica da pessoa, você sim. fica lá mesmo no banheiro, porque não, a indicação de reposição venosa de vitamina é muito restrita, assim. Pouquíssimas pessoas precisariam fazer uma suplementação de Por vitaminas exemplo, uma pessoa que chega com uma ferritina muito, muito baixa, um ferro muito, muito baixo, que a gente já tentou uma suplementação que não sobe de jeito nenhum. Um paciente desse que chega pra mim, eu vou encaminhar ele para um médico, Perfeito. porque tem a indicação dele fazer uma soroterapia. Ele vai precisar fazer endovenosamente, porque o organismo dele não tá conseguindo receber. Então, tem indicação? Tem. Eu acho que tudo no mercado que existe, ele é válido para alguma coisa. Só que a pessoa precisa entender qual a validade, né? E às vezes essa parte da soroterapia veio muito com, que é um must, todo mundo agora quer fazer, Não, tá assim, na eu vejo moda. cardápios, não, tem um cardápio de Cardápio soro do rejuvenescimento, soro da do sono, performance. da performance, cara, não existe isso. E junto Não com isso, a tem. questão dos manipulados, né? Ah, E na maioria das vezes a pessoa não precisa daquele manipulado. E aí é pior. Tá gastando dinheiro, tá fazendo xixi caro, como a Vanessa Geralmente o disse. mais caro é o que não precisa. é o que nós queremos Então perceber. você vê gente dormindo bem e tomando remédio para dormir. Você vê gente tomando vitamina que não precisa, entendeu? E é isso, não tem necessidade. Se você não Não tem precisa, não precisa necessidade. colocar. Tomando aminoácidos endovenosos, Exatamente. aminoácido Exatamente. Se você não, endovenoso. se você não Chega é um. muito no consultório com isso. E às vezes a pessoa fica chateada, É, porque não foi prescrito. Vanessa, mas eu não vou tomar nada. Manipula alguma coisa pra mim, eu preciso de um gásinho. Eu digo, não, você precisa dormir bem, você precisa comer bem. Você não Exatamente. precisa de um gásinho. Você precisa dormir bem, você precisa comer bem, você precisa beber água. Você precisa conviver com as pessoas ao seu redor, você precisa fazer um bom treino. Você precisa ter X coisas pra sua vida funcionar nesse emagrecimento saudável que é pra vida toda. Não é só uma fase. É. Você não precisa de um manipulado, um negocinho pra dormir, um negocinho pra acordar. Você não precisa. Assim, os medicamentos, né, para emagrecer, Ozempic, Saxenda e Mounjaro têm seu valor no processo de emagrecimento. Assim, eu vejo pacientes, principalmente no início do tratamento, para ter uma aderência e ver o resultado e modificar também a sensação de fome, saciedade, né? Então, hoje todo mundo é ser humano, né? E de cara não consegue adaptar a sua dieta para aquilo, porque ficou 20, 30 anos comendo errado. Não vai ser de um dia para o outro que ele vai se educar e mudar o seu comportamento o seu padrão de saciedade e fome sem uma ajuda medicamentosa ou cirúrgica. Isso eu vejo muito isso. Então, tem pacientes que, para se sentir satisfeito,
Eu tenho pacientes meus que, pra sentir às vezes, precisam comer 1,5 kg de açaí. E tem pacientes que com 400 gramas já se sente satisfeito. É muito difícil um paciente que come 1,5 kg de açaí, eu conseguir convencer a ele que 300 gramas tá bom. Tá bom. Porque ele vai se sentir como se não tivesse comido nada. É. E vai ficar aquela sensação de fome e de não saciedade que o medicamento ou a cirurgia ajuda. Porque nós somos seres humanos, mas nós somos muito instintivos. Não, e a fome é um instinto. E a gente não consegue lutar contra o instinto por muito tempo. A gente não consegue seguir uma dieta restritiva em volume a longo prazo, sentindo fome. Não é viável. Não é viável. Aquilo ali você vai fazer 15, 20 dias, no máximo um mês, depois você não vai É. sustentar. E o que não é viável, não tem sentido nem começar, porque não vai ter resultado. Vai ser frustração, vai ter o efeito sanfona, não vai ter uma modificação real do estilo de vida e da alimentação. Então, eu vejo o papel dos medicamentos e da cirurgia nesse tipo de pessoa, que tem um padrão absurdamente fora da curva e que você vê que de cara não tem condições, assim, uma pessoa que come 1,5 kg na dieta, né? No almoço, é muito difícil. Como é que eu vou trabalhar com uma dieta restritiva? É. Se a pessoa- Lá no consultório, quando a gente vê muito disso, porque existe caso, aí o que geralmente eu tento não entrar dentro da área de um outro profissional, mas tentar comentar sobre terapia. A pessoa precisa de uma terapia, porque quando você faz muito de uma coisa, por exemplo, você come muito, porque 1,5 kg, acho que a gente concorda aqui, tirando o Ivan, né, que não conta, que o Ivan talvez comeria e ficaria com fome, mas nós mortais Não. aqui, tranquilamente 1,5 kg é muito pra gente. Com certeza, nem E aí, o que que a gente vê, por exemplo, no consultório, o que que eu observo? A pessoa tá fazendo um comportamento que ela tá querendo preencher um vazio. Aí entra a parte da psicologia, do terapeuta, que não é a minha área. Mas eu preciso lidar com essa parte dentro onde me cabe, porque é uma parte comportamental. Só que até eu conseguir ter um aceite tranquilo, que a pessoa precisa de uma terapia e precisa tratar isso, a gente precisa tratar com outras manobras para que aquela parte de açaí de 300, 400, até meio quilo, consiga realmente satisfazer aquela pessoa. Mas isso também demanda tempo. Até a pessoa se... Não, eu vou testar isso aqui, eu vou ver se funciona. Porque a maioria das pessoas às vezes não quer testar. É difícil, é aquela história do multidisciplinar. E tem uma coisa na nossa profissão que na minha chega aluno e diz, eu não gosto de fazer essa máquina, sabe? Não gosto de fazer aqui, então tu tem que ver o que é que tu faz, ou então tu tem que negociar com o cliente. Pra mim é péssimo. Na convencer, dieta, na nutrição tem muito isso, porque a pessoa vai chegar pra Vanessa e dizer assim, Vanessa, eu bebo cerveja todo dia, então tenho que beber uma minha cervejinha Preciso todo tomar uma dia. tacinha de Então, vinho pra dormir. aí ela fica numa corrida assim, sem saída, porque ou ela negocia com o paciente Ou ele desiste, né? ou ele desiste. Assim, assim, eu Então, vejo como é que a gente isso. vai Isso é muito. né? é, É educação, é o que a gente está batendo aqui. Nessa questão foi legal que a gente está batendo essa educação social, né, das pessoas, que outrora a gente estava vindo numa sociedade que a gente vê nos livros de história, onde os reis, os senhores de engenho eram gordos, então aquilo ali notava que tinha mais poder, Mais fartura, era mais né? fartura. Aí depois, hoje a gente veio para uma questão mais fitness, mais slim, como você está falando. Então todo mundo quer se introduzir nessa sociedade, chamar atenção, quer ter igual a todo mundo. Então, e a maioria das pessoas não tem essa educação, né, para ter a dieta correta, buscar nutricionista. Porque assim, no fundo, a maioria das pessoas, ou todo mundo, sabe o que é bom e o que é ruim na questão de alimentação. Tá? Mais ou menos, viu, mano? Tem pessoas que não sabem, não. Tem pessoas que não têm a menor noção de dieta. Pessoas que não Mas é têm. engraçado se a gente pegar um cara lá do sertão e tal, aquele cara Ele vai ali, falar da comida. se falar da comida dele, ele come melhor que um... Muito melhor. Porque É? era a tradição. É como eu falei, assim, nós vivemos num país que a nossa tradição alimentar é muito boa. Se a gente seguisse a nossa tradição alimentar dos nossos antepassados aí, Verdade. a gente teria um resultado, não estaríamos na pandemia de obesidade como a gente está hoje em dia, né? Essa semana, né, ontem, na verdade, no mês de janeiro de 2025, a OMS mudou os padrões, né, mudou a classificação de obesidade, né, que usava estritamente o IMC, né, que é o Índice de Massa Corpórea, que
Foi criado em 1830, mais ou menos, e desde 1997 a gente classificava a obesidade pelo IMC. Era 25 até 25 é normal, até 30 é sobrepeso, acima de 30 obesidade, 35 moderada e 40 obesidade mórbida. E foi modificado isso, né? Foi desde 97, ontem, em janeiro de 2025, mudou. A OMS não considera mais o IMC, só o IMC, como classificado como uma classificação de obesidade, né? Então, está usando outros parâmetros de saúde e de percentual de gordura e percentual de massa muscular. E o IMC era muito falho mesmo. Tipo, o IMC do Ivan é de obesidade mórbida. O IMC é 35. Exatamente. Pô, uma pessoa que tem 10, 12% de percentual de gordura, com o IMC é classificado como obeso. E essa nova classificação de ontem, né? Absurdamente recente, né? Da OMS, Legal. modificou isso. E já vai ter... E isso repercute demais no tratamento da obesidade, porque a gente usava essa classificação pelo IMC para poder iniciar as drogas, que tipo de droga, e para indicar procedimentos, como balão, como gastroplastia endoscópica, e para indicar cirurgias, né, como a sleeve, como bypass, baseado nessa classificação antiga de IMC, que é absurdamente falha, né? E agora a gente vai ter uma forma de classificar melhor, de forma mais precisa, para poder indicar os tratamentos também melhor e de forma mais precisa, com a consideração mais completa da pessoa, né? Não, a ciência está cada dia mais evoluindo em prol do cidadão, em prol da sociedade, principalmente nessa área de ligação com o esporte, né? Porque é difícil você entender um atleta profissional. Nem todos os médicos sabiam, por exemplo, se a gente puxar um pouco para o bodybuilder, nem todos os médicos sabiam ler exames de um bodybuilder, né? Que é exatamente o que o Ibrahim está dizendo. É um cara que você conta o número de atletas ou pessoas que têm alta performance de massa muscular numa sociedade. Então, não é natural que a ciência vá estudar uma minoria, né? Principalmente antigamente. Agora sim. Aí tu vê ali o cara tem 90 quilos de músculo, o CPK dele é muito alto porque ele treina muito, né? Se ele tomar hormônio, a testosterona dele vai ser alta, então outras coisas vai modificar. Né? Outras coisas vai modificar, colesterol às vezes também é alto, pressão, ninguém sabe como é que é, então, por causa da quantidade de músculo. E esse cara, ele tem que ter uma visão, esse especialista, o médico, no caso, ele tem que ter uma visão dessa pessoa, desse atleta, diferente. Ele tem que estar conhecendo. E isso, né, a pessoa que faz uma dieta também é diferente, e o bariátrico também é diferente. Então, hoje a gente tem essa ciência voltada para esse nosso futuro, eu costumo dizer, né, que dessa evolução que a gente está tendo para o fitness. Ligando isso, falando um pouquinho também do teu lado, para mim, a nutrição é uma parte fundamental para você ter um resultado tanto de saúde como da estética. Eu acho que é uma coisa que, se você fizer um bom treino, vou explicar bem direitinho para as pessoas entenderem. Se você fizer um treino bom, muito bom, e se alimentar ruim, você vai perder o treino. Tá? Se você se alimentar bem para treinar e não treinar bem, você não vai ter o ganho que você quer, né? Os seus objetivos. Tá? Então eu acho de suma importância a nutrição. A primeira coisa que eu peço para meus alunos, tanto que a avaliação eu uso da nutricionista, que eu obrigo as pessoas, quer começar a treinar, vamos treinar, eu preciso de uma avaliação, até os meus alunos online assim. Então vá na nutricionista, faça uma avaliação com o nutricionista, você me passa. Aí eu vou te passar essa pergunta assim: qual a importância do profissional de educação física hoje para os resultados dos teus pacientes? Total. Não digo que é 100%, porque para mim o 100% vai dar autorresponsabilidade do paciente. Perfeito. Mas para ele também ter a autorresponsabilidade, ele precisa estar bem acompanhado. Não dá para ele fazer um treino da cabeça dele, não dá para ele fazer uma dieta da cabeça dele. Não dá para ele achar que vai ter grandes resultados se ele não se prontifica de, por exemplo, como a gente bateu naquela tecla, de fazer uma periodização, de ter um bom acompanhamento e de seguir aquilo ali como se prontificou, né? Perfeito. Eu observo que às vezes falta uma clareza de onde a pessoa quer chegar.
Porque se ela não sabe onde ela quer chegar, qualquer caminho que ela tá pegando serve, qualquer treino serve. Isso. Qualquer dieta também vai servir. É aquela história de diz, vai pra academia, mas não treina. Tá indo É, pra a história academia. que a gente até brinca às vezes Né? na academia, né? Que jogo é jogo e treino é treino, É, né? perfeito. Então a pessoa quer ir pra academia, aí ela quer malhar. Só que ela Isso. não vai malhar, ela vai malhar outra coisa. Ela vai conversar, ela às vezes quer fazer o treino da amiga que tá lá, né? Ah, eu só treino com duplo, eu só treino com o meu amigo. E às vezes você faz o treino, às vezes dá certo, minoritariamente, né? Mas você precisa ter o individualizado, você precisa ser o teu. Em relação até à conduta, com o profissional de educação física junto com o nutricionista, é uma coisa que eu gosto de estar muito linkado. Então, a maioria dos meus pacientes, eu procuro ter um acompanhamento, uma conversa com o personal. Como é que tá o treino? Porque até para mim, como profissional, eu preciso entender como é que tá o gasto daquele paciente, como é que tá a percepção de esforço pelo profissional que acompanha ele. Perfeito. Então, meus pacientes que treinam com o personal, eu geralmente tenho uma conversa muito próxima. Para entender como é que tá a parte de humor também, que isso influencia muito. Total, Como é que tá sono, se ele tá conseguindo treinar, se ele tá realmente fazendo o que devia, se eu não tô colocando comida demais. E às vezes é melhor tu perguntar pro personal do que perguntar pro paciente. Com Totalmente. certeza, paciente extremamente. Totalmente. Porque aí, Totalmente. no meu caso personal, todos os dias eu tô com o paciente, né? Ele vai lá uma vez pra ti e vai dizer o que ele quer. Com certeza. Né? Aí quando tu ligar e dizer, não é desse jeito. Ele falta treino, ele não tá treinando. Mas não se engane, não. Que a maioria das pessoas que, pelo menos que sentam na minha frente, que dizem, eu fiz tudo perfeitamente bem, eu não sei porque eu não emagreci. Exatamente. A gente sabe. Quer jogar a tem um culpa dado A gente importante sabe. também, Vanessa, só 2% das pessoas conseguem ter uma perda de peso efetiva com mudança de estilo de vida. Por quê? Porque as pessoas não conseguem mudar de estilo de vida. É muito Verdade. difícil. Então, 98% das pessoas não conseguem mudar. Então, é nessas pessoas que eu vejo que vem a medicação, né? Ou alguma intervenção. Porque é difícil mudar o estilo de vida, porque por conta dessa questão instintiva, né? Da fome, da saciedade, O social também, às vezes. do né? social. É difícil. Então, assim, ele vê, a blogueira perdeu 20 quilos ali na internet fazendo um treino e aquela dieta. A blogueira faz parte desses 2%. Ela é os 2%. Então, assim, os outras pessoas são o 98%. Não dá para poder levar e tomar como regra, né, os 2%, porque você vai se frustrar. Então, precisa de um acompanhamento disciplinar. Assim, lá na clínica tem nutricionista, tem psicólogo, tem endócrino, tem nutrólogo, tem eu. Então, assim, é difícil, a obesidade é uma doença muito difícil de lutar. Os pacientes que eu preciso operar, eu falo, eu vou lhe operar, você vai fazer essa cirurgia, e eu não vou lhe dar alta nunca. Porque se considere um obeso usando o corpo de uma magra, porque a sua genética, a sua tendência, o seu metabolismo, a sua parte hormonal ainda vai ser para a obesidade. A cirurgia é uma ferramenta que vai te ajudar muito, porque a cirurgia vai mudar os teus instintos de fome, o teu instinto de saciedade, e isso vai facilitar você mudar o seu estilo de vida. Mas a luta contra a obesidade, mesmo você com IMC de 25, é pro resto da vida. Você vai continuar precisando do nutricionista, vai continuar precisando do psicólogo, vai continuar precisando do endócrino, de mim, vendo como é que tá os hormônios, como é que tá a sua suplementação, porque vai ser uma luta pro resto da vida. E a gente tem que usar todas as ferramentas que existem na medicina, no conhecimento humano, para poder te manter nesse peso. Então, as pessoas também se culpam muito da obesidade. Eu vejo muito isso na sociedade, até com os médicos, o sentimento de culpa, como se a pessoa está naquela situação porque ela quer, como se fosse culpa dela. Tem isso também. E não é. A obesidade, assim, tem um padrão genético muito forte. No caso da obesidade, Tem um padrão de hormonal muito forte. Tu falou um ponto bem importante em relação a isso. As pessoas não entendem que obesidade é a doença. É doença, é uma doença crônica, incurável. Não tem nenhum tipo de cirurgia ou tratamento que vai curar, e o tratamento é pro resto da vida. O tratamento, o acompanhamento. Então, por isso que entra também a questão multidisciplinar, né? Na dieta sempre, na atividade física sempre, né? Então, existem alterações, né, dentro do corpo da pessoa, do obeso, né? Alteração da grelina, da leptina, da insulina, que ela não tem o poder de mudar. Então, uma vez que... se autorregular, Exato, né? assim, ela pode ter a maior boa vontade do mundo. O padrão de grelina e de leptina dela não vai mudar. Vou fazer uma dieta restritiva. Vai piorar.
Porque o corpo, ele Vai sempre se tenta adequar se àquilo adequar ali, a o que tu tá voltar fazendo. então, sempre o hipotálamo, ele quer voltar para o seu peso máximo. Então, é importante você sempre manter o paciente no peso mínimo. Não deixa bater nos 120 quilos, porque se ele bater naquele 120 quilos, eu conseguir emagrecer ele para 80, mas o hipotálamo dele vai querer sempre voltar para 120. Então, é importante a gente sempre tentar lutando contra esse peso. E a atividade física e a nutrição também é para sempre, tá? Então, você tem que sempre estar buscando uma nutricionista, tá? Para sempre tentar ali fazer na sua dieta adequado com o que você pode, com o que você come já, com o que você tem que fazer, tá? Atividade física também. Por mais tempo que você faça, você não vai ter esse grande conhecimento, tá? Você vai o máximo conseguir se conhecer melhor e saber que aquele trabalho que o profissional de educação física e a nutricionista está fazendo com você tá dando certo por conta dos resultados, dos estudos que são feitos, tá? Eu sou um cara que eu tenho muito o feeling do paciente, sabe? Então, rapidinho eu já começo a entender os objetivos dele e às vezes ele quer um objetivo, mas ele não pode fazer porque, por exemplo, o Ibrahim, às vezes, ele passa o dia fazendo cirurgia e ele vai lá para academia fazer treino de perna. Então, o treino do Ibrahim de perna, daquele dia que ele tá muito cansado, é um. O teu treino, tu chegou de manhã lá na academia, dormiu bem, tá bem alimentado e tudo mais, é outro treino. Tá entendendo? Desse tipo, a gente faz um treino, por exemplo, teve uma época que eu falei, Ivan, eu tô precisando melhorar minha performance no kite, vamos treinar a perna desse jeito, né? Exatamente. Aí eu até tirei o agachamento dá muito do lombar, né? E ele tá falando no kite. Resolveu. Sim, eu tinha uma demanda que precisava ser resolvida pelo treino e foi contemplado isso no treino. Isso. Resolveu meu treino de perna no kite, resolveu meu kite. Eu queria Exatamente. ter uma performance melhor. Então, assim, é importante ter esse treino personalizado para os objetivos daquela pessoa naquele momento. Eu tenho uma limitação, assim, eu sei como médico do emagrecimento e como profissional como profissional não, como atleta de musculação de mais de 20 anos, que o agachamento provavelmente é o principal exercício na academia, mas eu não consigo fazer. E a gente substitui como? A gente substitui com leg, com máquina e tudo. Porque se eu ficar fazendo agachamento direto, tenho um dor lombar muito forte, eu passo o dia operando em pé, fico com aquela dor lombar interna. Quando eu paro de fazer agachamento, não tem essa dor lombar. Então, é isso, né? Vamos mudar. O individualizado e o personalizado. É isso. Então, assim, perfeito. Então, vamos ver aqui quais são as máquinas, quais são os exercícios que conseguem substituir o agachamento, já que eu não estou conseguindo tentei, você viu, né? A gente passou mais de um ano tentando fazer agachamento, mas não dava, não tinha uma hora que se eu mantiver essa rotina aqui de agachamento, eu vou parar. Vou acabar parando de treinar, porque vai chegar num momento que a dor vai ser tão forte que eu não vou conseguir mais manter. Tu falou um ponto importante em relação a que as pessoas vão precisar, vamos dizer assim, teoricamente, que pro resto da vida, de nutrição, de treino, de um acompanhamento médico. Eu tenho um viés um pouco diferente relacionado ao meu trabalho. Porque às vezes o que eu penso? Eu quero que o paciente esteja ali comigo e que ele aprenda e absorva o máximo que ele puder e conseguir. Então ele chega com uma demanda, por exemplo, Vanessa, eu quero perder 5 quilos. A gente faz as estratégias, faz o acompanhamento, ele alcançou aquele resultado. O que é que às vezes acontece? Vanessa, cheguei aqui, estou muito satisfeita. É isso. Beijos, tchau. Mas é uma pessoa que no processo ela já aprendeu o que precisava. E aí ela vai viver a vida. E às vezes ela volta para mim com uma outra demanda. Por exemplo, engravidei, quero fazer corrida, quero tentar, tô fazendo natação, preciso encaixar a alimentação. Então, assim, às vezes vai mudando. Como também quando precisa de um acompanhamento mais específico, quando é um paciente de obesidade, quando é um paciente que precisa tratar uma coisa específica, uma doença, uma patologia, que aí você vai precisar de um tempo maior. E principalmente, quando você faz um esporte, por exemplo, de endurance, a parte de suplementação, a parte de prova, você precisa ter um nutricionista para chamar de seu. Perfeito. Não tem como. Eu costumo falar para os meus mentorandos dos personagens que o segredo, principalmente do profissional de educação física, é entender para atender. Tá? Então ele só consegue fazer aquele treinamento, ele consegue só chegar naquele resultado se ele entender o que a pessoa tem. Tá? Ou a pessoa
tem mesmo, não, às vezes nem é sempre o que ela quer, é o que eu tô te falando. Porque às vezes ela acha que quer. Não, por exemplo, a pessoa chega assim pra ti e diz, eu quero perder a barriga, eu quero ficar slim, aí tu vai ver, os exames já não tão legal. Ou não tem tanta massa muscular. Exatamente, aquela pessoa já não tá dormindo bem, então ela quer aquilo, mas não é... E às vezes acontece muito, por exemplo. O que tá acontecendo? Não tô conseguindo emagrecer. Mas você faz uma dieta? Não, vim de um nutricionista, já tenho um plano e não tô conseguindo. Você conversa com a pessoa e entende. Aí a pessoa vai lá, dorme 3, 4 horas por noite, se entope de cafeína, faz um treino de qualquer jeito, emenda 2, 3 treinos, além de fazer o treino de um coleguinha, aí pula o almoço porque quer jantar e tomar um vinho. Então, assim, você vai ver, a vida tá toda descabelada de cabeça para baixo. E aí, aquela mesma coisa que a gente começa do zero. Tem que organizar a casa. Exatamente. O treino não vai render, os exames não vão melhorar. Precisa disso. E aí ainda tem outras demandas. A história da água, a história da meta de proteína. Tem todo um viés. Então, assim, pelo menos comigo, a pessoa aprende o que ela precisa aprender. Quando ela chega com a patologia, eu explico o que é aquilo ali pra ela. Porque muita gente, às vezes, chega pra mim, por exemplo, eu tenho isso, isso e isso. A pessoa tá aqui comigo, na minha frente, tomando um café, e eu percebo ela com um soluço. Eu digo, olha, você tem refluxo. Você não percebeu? Não, não tenho. Mas você foi pro acompanhamento? Já foi para um gastro, por exemplo? Já fez um endoscopia? Não, eu nunca fui para esse tipo de médico. Ou seja, a pessoa às vezes não fez um check-up. Né? E ela não se percebe. Então, assim, aí você chega e se diz, olha, isso aqui é refluxo. Isso que você sente tem a ver com refluxo. Talvez quando você come... é verdade. Então, assim, quando você vai conhecendo o paciente, é que ele vai soltando algumas coisas e que ele vai entendendo coisas que ele nem sabia que ele tinha. Né? E isso é muito importante. Como que a gente descobre isso? Não, acompanhamento. Exatamente, acompanhamento, Precisa. Exames bioquímicos, tá? Por favor, pessoal, pelo menos uma vez por ano. Uma vez por ano, toda vez que eu vou fazer os exames, eu percebo que só tem idoso lá. Cara, é incrível, porque eu acho que aqueles idosos já vai porque tem alguma comorbidade e o médico ali obriga a pessoa a ir fazer os exames. Então, a galera de 20, 30, 40... tem que fazer os exames, tá? Até para o lado estético, tá? Então, para manter tudo equilibrado, para realmente saber o que você precisa, para nutricionista entender melhor as suas necessidades, pro profissional de educação física também entender o que você quer e o que você pode fazer, tá? Que às vezes também atrapalha muito na hipertrofia. Sim. Tem gente com 18 anos com testo baixo, com testosterona baixa, com muita coisa irregular, que isso vai atrapalhar no teu resultado, vai trabalhar na tua hipertrofia, tá? Então é importante a gente ter essa consciência de fazer esses exames, tá? Para estar mostrando profissional para você ter seu resultado, beleza? Falar mais da Supla, tá? Eu vou lançar logo assim, eu vou fazer daqui a pouco, assim que acabar o podcast, eu vou fazer vou fazer uma postagem no feed, tá? E vocês vão ter que seguir nós três. Você já me segue a Vanessa, segue o Dr. Ibrahim, tá? E escreve lá no post Supler, tá? Lá no post Supler. Então essas pessoas a gente vai sortear. Quem fizer isso, quem estiver seguindo os três, quem fazer lá o nome da Supler, e vai dar um kit, tá? Da Supla com proteína, creatina, as vitaminas, tudo que você precisa, tudo que a Supla tem para vocês, beleza? Então, queria agradecer aqui a Vanessa, que tá lá comigo todos os dias na academia. Vanessa, a Vanessa treina com o Diego, a Vanessa treinava com o Diego, ela teve o Diego quase quebra a perna dela e agora ela tá melhorando de novo. Mentira, o Diego é um cara que acompanha a Vanessinha agora, é um personal que trabalha comigo, um moleque de sucesso. Diegão, um beijo pra ti, esforçadíssimo, mas vai ser um cara de sucesso. Entre os outros que estão lá também. Então, Vanessa, deixa um recado, tá? Pra galera que tá acompanhando a gente, personal trainer, a galera que tá te acompanhando aí da nutrição e as pessoas, enfim, que querem ter um emagrecimento saudável, que foi o que a gente mais falou aqui. Eu acho que você comentou 3 coisas, eu vou falar de 3 pontos. Sobre alimentação, o básico bem feito. Você precisa dormir bem, você precisa se alimentar bem, você precisa organizar seus exames, ver como é que tá a sua vida, né, para organizar a casa. Você precisa beber sua quantidade de água,
né? Você precisa ter um treinamento, você precisa ter um treino que funcione para você, com seus objetivos, né? Eu acho que relacionado à nutrição, isso. Relacionado a quem precisa de um acompanhamento. Estamos disponíveis, Ótimo. atendo pessoas da área, da parte de patologias, atendo pessoas que buscam uma boa performance, pessoas que precisam de algum problema relacionado também à parte comportamental, de melhorar um hábito, às vezes, quando não são educados, né, vamos dizer assim, que se alimentam de uma forma mais infantil, a gente também consegue organizar isso. E para os personagens, eu acho que eu digo que o nosso casamento é perfeito. Não tem como um andar sem o outro. Não. Não tem como. É como acho que a frase que tu falou, vou até pegar para mim. Não existe treino no mundo que salve uma dieta não feita ou mal feita. É verdade. Acho que se você não alinha a dieta para um bom treino, o resultado é abaixo de zero. Exatamente. Doutor, a bariátrica, os exames, atividade física e a nutrição. A gente falou aqui da importância disso tudo. Deixa um recado principalmente para aquela pessoa que está acima do peso e sonha, na verdade tem muita gente que sonha em ter a saúde regular. Como a gente tem uma paciente aqui em comum que a pessoa não dormia bem mais, sabe? Tava muito ruim, que eu levei pro doutor Ibrahim e hoje ela já tem uma vida... Ave Maria, tá até namorando, viu? 80 quilos perdido. Tá até namorando a doutora Tayane. E então deixa um recado aí pro pessoal que tem essa força, esse sonho realmente de estar com a saúde em dias. Todo mundo, né, independente do peso, tem um desejo de emagrecer. Isso. Assim, é raro a gente conhecer uma pessoa que não queira perder um pouquinho de peso, mas assim, falando especificamente para as pessoas que já estão no sobrepeso e na obesidade, o meu recado principal é procurar ajuda. É muito difícil você sozinho conseguir, sem uma orientação, né, nutricional, sem uma orientação de um médico especialista na área de obesidade, conseguir ter um resultado satisfatório e sem um acompanhamento de exames, de bioimpedância, de DEXA-scan, né? Sem ter uma orientação de treino, né? Você conseguir ter um resultado saudável, durável, né? Para o resto da vida, né? E uma mudança de estilo de vida que realmente seja promissora, né? É muito difícil você conseguir isso sem ter nenhum tipo de orientação. Ou então catando orientações de internet, de amigos, de influencers, porque o que dá certo para as outras pessoas, muito provavelmente não vai dar certo para você. As pessoas têm suas especificidades, cada um tem suas necessidades e alterações hormonais bem específicas, e o seu treino, a sua dieta, o seu tratamento é bem divergente das outras pessoas. Então, assim, a minha principal recado é: procure ajuda de duas profissionais que tratam a obesidade. Não tenta fazer sozinho, não tenta ir pelas orientações da internet, porque muito provavelmente não vai dar certo, muito provavelmente o caminho vai piorar a tua saúde e vai ter um resultado que vai te frustrar e não vai ser longevo, não vai ser uma coisa que vai fazer uma coisa boa para sua vida. Então é isso aí, galera. Ó, não siga o que deu resultado para ele. Não siga aquele cara que não é formado, não siga o cara que não tem CREF, não siga o cara que não tem CRN, tá? Não siga essas pessoas, infelizmente, porque ela deu um resultado da forma que ele fez, tá? E ele vai passar para você só sobre a experiência. Então não sabe realmente o que você precisa, tá? Então é isso, obrigado a todos. Sigam aqui meu canal, tá? Curte, compartilhe com a galera. Valeu mesmo, até a próxima. Os